Nosso capítulo 10, aspecto abordado, eletricidade, traz um assunto que é muito interessante, se trabalhar fácil de compreensão, que é a associação de resistores. Vamos primeiro lembrar esse conceito. O que é um resistor? Quando eu falo em resistores, eu estou me referindo a dispositivos de um circuito elétrico que permitem converter energia elétrica em calor, como, por exemplo, um chuveiro elétrico. Os resistores podem ser associados em série, em paralelo ou de forma mista. Eu vou mostrar cada um para você. Resistores em série. O engenheiro elétrico tem que saber disso? Claro que sim. Resistor em série é aquele que a corrente elétrica é constante, amigos. Corrente elétrica constante. E a tensão é variável. A corrente elétrica não muda e a tensão vai mudando. Antes, me dá uma situação prática, uma representação para que eu possa entender. Veja. Os resistores vão ser representados por simbologias como essa que eu estou fazendo aqui. Aqui resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Tá? A corrente elétrica vem e passa por eles. Quanto maior o resistor, maior a dificuldade da corrente passar. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai chamar isso aqui de resistência equivalente ou simplesmente REC. O circuito em série, onde a corrente é constante e a tensão é variável, a resistência equivalente é o somatório dos resistores. Então, aqui seria como? R1 mais R2 mais R3 mais R4, etc. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma situação como eu vou colocar aqui para você. Bom, calcule a resistência equivalente do circuito. Vou colocar aqui o A. Eu vou colocar o B, a corrente elétrica saindo de A para B. Eu tenho 3 resistores aí. Esse símbolo aqui, esse mais parece uma ferradura, é o símbolo de resistência, o ohm. Então, resistores aqui estão em série, ou seja, um após o outro. Como é que eu fazia a resistência equivalente? Minha resistência equivalente seria somar os 5 mais 10 mais 20. A minha resposta seria 35 ohms. Max, dá para você me dar um exemplo de um resistor em série? Claro. Os resistores em série têm como característica, amigos, um resistor depender do outro para efeito de funcionamento. Você pega, por exemplo, um equipamento utilizado para trabalharmos com enfeites natalinos. Aquelas lâmpadas, quando uma deixa de funcionar, ela compromete o funcionamento das demais. Aquilo ali é uma associação de resistores em série. Beleza? Então, vamos lá. Essa é a primeira das situações. A segunda situação que eu quero te apresentar é quando os nossos resistores estão em paralelo. Os resistores em paralelo são situações como essas que eu vou te apresentar aqui. Aqui o ponto A, a corrente elétrica flui por aqui, temos 3 resistores aqui em paralelo, para chegar até B. Quais são as características das associações em paralelo? Aqui a corrente é variável e a minha tensão é constante. Mas onde é que eu tenho isso? Na nossa casa. Na sua casa, a tensão de regra aqui em Rondônia, nós temos 110 volts, e a corrente vai variar para cada tipo de dispositivo. A corrente elétrica do chuveiro é uma, a corrente elétrica do forno é outra, a corrente elétrica das lâmpadas outra, a corrente elétrica do ferro de passar outra. Circuito em paralelo. Lá no circuito em série, você deu o exemplo das lâmpadas do Natal. Quando um resistor tem comprometimento, ele vai atingir os outros. Em paralelo, não. Na sua casa, você liga o chuveiro e nem por isso deixa de funcionar outra coisa. Você acende uma lâmpada e continua a geladeira funcionando. Não, Vanks, lá em casa, quando eu faço isso, o chuveiro desliga a TV. Você tem que chamar um eletricista, porque o circuito lá está com problema. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar isso aqui de R1, esse aqui eu vou chamar de R2, vou chamar de R3. A resistência equivalente aqui é feita pela troca de termos, vai ficar uma fração. Olha lá, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2,
mais 1 sobre R3 e por aí vai. Entendi. Vou te dar 2 exemplos, porque aqui existem situações específicas. Olha para cá. Calcule a resistência equivalente nos circuitos. Vou te dar duas situações aqui. A letra A, aqui eu tenho três resistores, a corrente elétrica fluindo de A em direção a B. Vou colocar aqui os valores. Aqui. Vamos colocar 2 ohms, 4 ohms, 10 ohms. Como é que eu faria aqui, Vax? Eu ia ter que tirar o mínimo, né? Então, vai ficar 1 sobre REC igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 10. 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, vai ser igual. O mínimo entre 2, 4 e 10 é 20. Aí você divide embaixo e multiplica em cima. 20 por 2 dá 10, 20 por 4 dá 5 e 20 por 10 dá 2. 1 sobre REC seria igual a 17 sobre 20. Se você multiplicar cruzado, sua resistência equivalente vai ser 20 sobre 17 ohms. Você disse que ia dar mais de um exemplo? Sim. Por quê? Existe uma regrinha que facilita muito para nós quando a gente está trabalhando em circuitos paralelos e também em circuitos mistos, que é o seguinte, ó. Você pode fazer os resistores em paralelo agrupando de 2 em 2. Como assim, Vax? A corrente elétrica fluindo de A para B, você pode fazer a resistência equivalente assim, ó. Produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. Sem precisar tirar mínimo? Sim. Dá um exemplo, olha aqui. (10) e 15. Como é que faria a resistência equivalente? Bom, aqui você faria 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. Ficaria 150 dividido por 25, que aí te dá 6 ohms. Isso aqui é muito mais prático do que fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. Quando você fizer desse jeito aqui, vai ter problema? Não. Qual é a resposta que você vai encontrar? A mesma. Você vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar a mesma resposta, tá bom? Ok? Tive um probleminha técnico aqui, estou tentando arrumar a minha caneta, tá? Me dê só um minuto, por gentileza. Então, aqui você vai fazer do mesmo jeito. Estamos com um probleminha técnico, enquanto você está me ouvindo, está tudo bem. Eu só estou tentando arrumar aqui, ó. Eu estava com problema na transmissão, mas já está tudo ok. Beleza? Isso aqui seria o quê? Uma sugestão para que você ficasse antenado com a possibilidade de fazer resistores em paralelos em grupos de 2, mas o produto dividido pela soma. Tá? Uma outra coisa que eu queria alertá-los, que acontece também, a gente encontrar as associações mistas. O que acontece nas associações mistas, Max? Você deve tentar transformá-las mais enxuto. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma situação que você possa treinar e entender o que eu estou falando, ó. Eu aproveitar e vou dar uma dica aqui, nessa situação aqui, quando você tiver resistor em paralelo, todos de mesmo valor. Eu vou sair aqui do A, corrente elétrica fluindo do A para o B.
Eu estou te perguntando aqui quanto que é a resistência equivalente. Bom, você deve ter percebido aqui que nós temos situações em série e temos situações em paralelo. E eu disse para você que você deve tentar enxugar isso aqui. Então, o que é que você faz? Você vai ter que refazer o circuito. Esse 10 você não vai mexer com ele. Não tem o que fazer nesse circuito aqui. Por que não tem o que fazer, Vax? Porque ele já está em série, ó. Deixa ele aqui. Aqui, o que você pode fazer? Você não tem um par em paralelo? Como é que a gente faz isso? Produto dividido pela soma. Aqui ficaria 100 dividido por 25. Dá 4. Ó. Você disse que tinha uma dica aqui nesse terceiro? Tem. Quando você tiver uma série em paralelo, todos iguais, a resistência equivalente é o valor de um deles. Quanto é cada um aí? 30. Dividido pela quantidade de resistores. Quantos você tem? 1, 2, 3. Então, 30 dividido por 3 vai dar 10. E o último que está aqui, qual é? 4. Então, quando eu digo tente um circuito reduzido, é tentar transformar isso aqui em quê? Tentar transformar um circuito em série. Veja o que eu consegui aqui. Aquele grandão virou 10, 4, 10, 4 em série. Como é que eu faço a resistência equivalente aqui? 10 mais 4 mais 10 mais 4. Vai dar 28. Bom, isso aqui seria a apresentação para vocês da associação de resistores em série, paralelo e misto. O que é que a gente tem que fazer agora? Nós temos que praticar. Eu vou te apresentar aqui alguns exemplos. Você vai acompanhar, não se preocupe em anotar nada. É porque eu estou fazendo essa aula gravada, você vai estar com ela disponibilizada, tá bom? Vou colocar aqui para que você calcule a resistência equivalente. Vou colocar várias situações para que a gente possa treinar. Isso é importantíssimo. Olha a primeira aqui. O símbolo de ohm é o símbolo de resistência. Dentro das estruturas em paralelo, lembre-se do que eu lhe ensinei. Tente fazer com pares. Os pares ajudam muito na hora de você trabalhar. Também fique atento se existe a possibilidade de encontrar estruturas com os mesmos valores. Porque estruturas tendo os mesmos valores, você pode pegar uma só e já trabalhar com ela. Vamos colocar esses 4 primeiros exemplos, depois a gente faz mais. Na primeira das perguntas, na letra A, eu tenho um circuito em série. Como é que eu faria a resistência equivalente desse na letra A? Somando. 5 mais 7 mais 8. 5 e 7, 12. 12 mais 8, 20. Essa seria a minha resposta. Na letra B, eu tenho um circuito em paralelo. O que eu vou fazer aqui? 1 sobre REC igual a 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 18. O MMC aqui é 18. Então, vai ficar assim, ó. Divide embaixo, multiplica em cima. 18 por 3 dá 6. 18 por 6 dá 3. 18 por 18 dá 1. 1 sobre REC igual a 10 sobre 18. Quando você cruzar, o que vai acontecer? A sua resistência equivalente vai ser 18 sobre 10. Dá quanto? 1,8. Beleza? Passa a letra C para eu ver, Vax. A letra C, ela tem aqui para nós 2 resistores em paralelo. Eu posso fazer o produto dividido pela soma. Eu faço 5 vezes 40, dividido por 5 mais 40. A minha resposta será quanto?
200 sobre 45. Não tem valor exato? Dá para você simplificar isso aí por 5. Por 5 vai ficar quanto? 40 sobre 9 ohms. Beleza? E a última, Vanks? A última, meus queridos, tem três resistores idênticos em paralelo. Quando eu tenho a mesma quantidade de resistores, mesmos valores de resistores em paralelo, a resistência equivalente vai ser um deles, que é 90, dividido pela quantidade, que é 3. E vai ser 30 ohms. Tudo bem? Ótimo, vamos fazer mais. Vou colocar mais alguns resistores aqui, algumas associações, para a gente treinar. Eu tenho aqui para você uma situação que traz um circuito misto. Qual é a técnica do circuito misto, Vax? Você pode fazer com qualquer uma que você queira, desde que você procure sempre enxugar esse circuito, tentar deixar ele em série. Esses desenhos, meus amigos, que eu coloco aqui, eles são muito comuns nas provas dos processos seletivos, porque eletricidade é um assunto muito cobrado nos vestibulares. Tanto nos vestibulares como no processo seletivo do Enem. Então, fique atento com essas estruturas, tá? Eletricidade é um assunto fácil de trabalhar, que vive no nosso cotidiano, que dá para a gente fazer sem muita choradeira, para você fazer sem reclamações, como é de praxe de aluno ficar reclamando. Vamos lá. Lá na questão E, no item E, nós temos um circuito misto. Começa com 5,5. Você vai fazer alguma coisa? Não. Então, repete o 5,5. Aí você pega, continua. Tá vendo o que, você tem aqui? Antes, aí eu tenho 2 em paralelo. O que você vai fazer? Eu vou multiplicar e dividir pela soma. Vai ficar 12 dividido por 8, que dá quanto? 1,5. Na terceira parte desse circuito, o que você tem? 4 resistores em paralelo, todos de 40. O que você faz? 40 dividido por 4. São 4 ali, ó. Vai dar quanto? 10. E por último aqui, Vanks, o que você tem? Eu tenho de 3. Que eu já tinha usado. Você deixou o circuito reduzido? Deixou. Transformou esse circuito em série? Sim. Então agora, meu amigo, resistência equivalente é só somar. 5,5, 1,5, 10, 3. 5,5 com 1,5 dá 7. 7 mais 10 dá 17. 17 mais 3 dá 20. Não é difícil, né, moçada? É um assunto gostoso de trabalhar. Vamos lá na letra F. Pega esse primeiro aqui. O que é isso? Vanks. Multiplica e divide pela soma. Aqui vai ficar 400 dividido por 50. Aqui dá 8. Aí nós temos aqui na segunda posição 3. 3, amigos. 12. Como é que tu faz? 12 por 3 vai dar quanto? 4. E aqui no finalzinho tu tem um de 10. Tu transformou aquele circuito grande num circuito reduzido? Sim. Fechou o circuito em série? Foi. Como é que tu faz a associação? Soma. 8 mais 4 mais 10. Isso aqui vai te dar 22 ohms. É assim que tu deve proceder
para poder resolver os exercícios que envolvam associações. Antes faz mais um exemplo. Vou fazer mais 2 exemplos aqui para você. Quando você estiver trabalhando com circuitos elétricos, você vai perceber que é muito comum a gente ter um circuito elétrico e depois ele pegar esses resistores e criar perguntas. Eu vou te mostrar uma situação aqui para você raciocinar junto comigo, tá? Vou criar uma situação aqui, fazer um exercício aqui que vai criar uma situação para você trabalhar comigo. Ó, vou te dar aqui. Aqui tem um circuito em série, paralelo ou misto? Misto, tá. O que é que a gente tem aqui para trabalhar? Ele falou que a corrente elétrica vai de A para B, ó, a corrente elétrica que está aqui, ó, vale 10 amperes. A corrente elétrica que atravessa o circuito é 10 amperes. Calcule sua DDP. O que é DDP? A sua tensão. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro passo, é calcular a resistência equivalente. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular a resistência equivalente. Vamos lá, você vai colocar o 4. Aqui. Vai pegar esse grupo aqui, ó. São todos iguais de 15. Quantos tem? Tem 3. Aqui vai dar quanto? 5. Vai pegar o último aqui, ó. Que é quanto? 1. Quanto é a sua resistência equivalente? Somar. Ah, entendi. Toda vida que tiver um circuito misto, eu vou dar uma enxugada nele. Sim. De preferência, deixá-lo em série. É que vai ser quanto? Quanto é a sua resistência equivalente? 10 ohms. A pergunta foi resistência? Não. A pergunta foi a DDP. O que é DDP? Tensão. Diferença de potencial. Primeira lei de Ohm diz que resistência é igual a tensão dividido por corrente. Lembra? Primeira lei de Ohm. Aqui vai ficar como? 10 igual a tensão, que eu não conheço, dividido pela corrente. Quanto é a corrente? 10. Pega esse 10 e passa multiplicando. Quanto é 10 vezes 10? 100. Então, a tensão deste circuito é de 100 volts.